Muito bem, quarto ano. Então, após a correção da nossa tarefa, vamos agora iniciar a unidade 5 de História, que vai falar sobre os caminhos do comércio. Nós vimos então lá no finalzinho da unidade 4, né, que começou a existir as trocas comerciais entre uma aldeia e outra, né, lá na pré-história. Só que essas aldeias acabaram aí se transformando em cidades, e essas trocas comerciais continuaram. Não só continuaram, como evoluíram. Então é isso que nós vamos aprender agora nessa unidade, tá certo? Começando então sobre produtos. Vamos refletir por onde e como os produtos chegam hoje nas nossas casas, tá? Então, onde a gente consegue adquirir os produtos hoje? A gente consegue adquirir em lojas, supermercados, feira e até na internet, principalmente hoje em dia, né? Nesse período de pandemia que nós estamos vivendo, a gente consegue comprar as coisas pela internet, tá? Agora, como que esses produtos chegam até nós? Através do transporte. O transporte terrestre ou marítimo, tá? Acredito que vocês devem estar se questionando, mas se o transporte aéreo não tem coisa que chega por avião? Sim, tá? Só que existem certos tipos de produtos que, por causa da quantidade e por causa da medida de massa deles, não tem como ser transportado em avião. Então, a maioria dos produtos que são importados, eles vêm de navio, tá? Eles vêm em transporte marítimo, através aí dos navios cargueiros, né? Que tem os containers todos, aí chega no porto do país ali e começa a distribuir para as cidades através do transporte terrestre, tá bom? Então, vamos lá. Bom, o consumo. Como se consome esses produtos? Desde a pré-história, a gente vê aí que existia a troca de materiais excedentes. Na verdade, foi assim que surgiu o comércio, né? Eles viram ali que tinha muita coisa, que estava sobrando produtos agrícolas, e eles queriam aí fazer as trocas. Começaram a trocar entre uma aldeia e outra, tá? Hoje, como que acontece? Hoje é mais dinâmico. Isso, né, na verdade, com o tempo, essas trocas foram se tornando mais dinâmicas. E também começaram a conversar aí, a negociar entre lugares diferentes. Até chegar nos dias de hoje, que a gente consegue comprar produtos que vêm lá dos Estados Unidos, produtos que vêm lá da Europa, produtos que vêm da Ásia, né? E o Brasil também importa produtos para lá. Então, muitas pessoas compram produtos do Brasil e são de outros países. Então, hoje em dia, a gente tem contatos com lugares diferentes, com produtos diferentes, com línguas diferentes, né? Só que tudo isso teve uma origem. Então, aonde se originou tudo isso? Na antiguidade. Lembra então que no final da pré-história, nós temos aí o início da antiguidade. O período histórico da antiguidade foi marcado pelo surgimento das primeiras cidades. Nós temos lá a Satal, né? Cidade de Satal, lá onde hoje é a Turquia, e nós temos os povos mesopotâmicos, tá? Então, esse pessoal aí começou a criar as primeiras cidades, também começaram a mudar a rotina. Não era mais uma rotina igual das aldeias, das primeiras aldeias. A rotina começou a ficar diferente. Se a rotina fica diferente, o comércio também vai mudar. Então, na antiguidade, nessas cidades, o que começou a acontecer com as trocas comerciais? Elas começaram a aumentar. Aumentar o quê? A riqueza das cidades e o poder. Porque lembre-se que cada aldeia tinha um rei ali, tinha um líder, né? Nas cidades, quando elas se transformaram em cidades, esse líder, na verdade, se tornou um rei. Então, cada cidade tinha o rei e, consequentemente, a rainha, que mandava ali, que autorizava as trocas comerciais, ou sabia o produto que podia comercializar e o produto que queria comprar. Então, os reis aí tinham esse domínio, esse poder, e tinham as pessoas que trabalhavam para ele, tá? Então, as trocas comerciais começou a ser um símbolo de riqueza e poder. Quanto mais produto eu tenho excedente, mais rico eu sou, mais poderoso eu sou. Então, se está me faltando algum tipo de produto, eu vou buscar na cidade que tem.
porque eu quero esse produto aqui na minha cidade também, tá? Isso também começou a causar umas trocas culturais, porque quando eles começaram a se relacionar com outras cidades, com outros costumes, eles começaram a ver outros hábitos, né? Nossa, olha aqui, nessa cidade eles se comportam dessa forma. Eles têm o costume de comer tal prato, tal alimento, né? O conhecimento também. Nossa, olha como eles fazem cerâmica aqui. Olha como eles produzem joias aqui nessa cidade. Vamos começar a fazer isso lá na nossa cidade também. Então, as trocas comerciais acabou virando também trocas culturais, tá certo? E uma troca também entre a língua falada, porque cada cidade desenvolveu o seu dialeto, desenvolveu a sua forma de se comunicar, né? E quando eu começo a fazer as trocas, que eu começo a ter que negociar produtos em outra cidade, eu tenho que aprender o jeito que eles falam. Eu não vou chegar lá na França, chegar falando português para vender meu produto. Eu vou ter que aprender, no mínimo, o inglês, que é uma língua que o mundo todo fala, no mínimo. Agora, se eu quiser conquistar mesmo o meu cliente, eu vou ter que falar em francês. Vou ter que mostrar que eu domino a língua dele. Ao mesmo tempo que quando alguém chega aqui, chega falando a língua deles, a gente fica, nossa, o que está acontecendo? Eles têm que, no mínimo, como eu disse, ou falar o inglês, que é a língua mundial, que a maioria das pessoas falam e se comunicam, ou aprender o português para conquistar o cliente. Tá bom? Bom, aí o que acontece? Quais foram, então, os pioneiros, ou seja, os primeiros povos a começar todas essas trocas culturais e comerciais? Nós temos os mesopotâmicos, tá? Que a gente estudou lá no finalzinho da unidade 4, os fenícios e os egípcios. Esses foram, então, os 3 principais povos, as 3 principais culturas que começaram aí a intensificar as trocas comerciais e culturais. Tá bom? Os produtos que eles comercializavam, além de interesses comerciais, eles tinham também aí um interesse porque certos produtos eram considerados exóticos. O que é exótico? Uma coisa diferente, né? Nossa, olha só, lá no Egito tem uma planta que aqui na Mesopotâmia não tem. E essa plantinha, ela dá um tempero especial para a comida, então eu quero aquela planta aqui, tá? Então, muitos produtos considerados exóticos, quando conseguia ser comercializado, isso significava o quê também? Significava aí poder. Olha, eu tenho isso, né? Bom, cada viagem que eles faziam, eles começaram a produzir relatos também. E são graças a esses relatos que nós começamos, a partir desse momento, a ter um pouco mais de registro sobre a história que aconteceu naquela época, tá? Porque tudo que se sabe da pré-história são estudos que demoraram muito para ser feitos, porque não tinha nenhum registro oficial. Mas, a partir da antiguidade, esses povos começaram a registrar aí a forma, né? Até porque para você comercializar algo, você tem que ter um registro do que você trocou, o que você comprou, o que você vendeu, o que você tem, o que você não tem. Então, eles começaram a fazer muitos registros comerciais e também relatos das viagens. Os lugares que eles conheceram, as paisagens diferentes que eles viram, as pessoas, né, que eles conheceram também. Então, a partir daqui, começa a se ter um relato, aí começa a se ter a história registrada de uma forma mais fácil, vamos dizer assim, para a gente entender o que aconteceu naquela época. Tá bom? Bom, o que eles comercializavam? Qual era a base do comércio aí desses povos, tá? Produtos agrícolas, em geral aí produtos agrícolas, que é a origem de tudo, né? Mas também joias, cerâmica, tecido, móveis, esculturas e especiaria. Especiaria é aquilo que eu falei, o exemplo que eu dei da plantinha, tá? Essa plantinha aqui, quando eu vou moer ela vira um pozinho que dá para temperar na comida. Nossa, isso aqui é gostoso, isso aqui não tem lá na minha cidade. Vou comprar, tá? Bom, agora, o que acontece? Vamos falar aí exatamente como que os povos mesopotâmicos faziam o seu comércio.
Como eu disse, tem 3 povos pioneiros, nós vamos estudar cada um deles. Hoje, então, nós vamos ver os mesopotâmicos, na próxima aula nós vamos ver fenícios e egípcios. Então, começando aí pelos mesopotâmicos. O comércio era terrestre, tá? Praticado por terra. Como? Eles, então, se organizavam em grupos e viajavam aí ou em cima de camelos, né? Ou em cima de cavalos. Por quê? Era uma região muito... Era deserto. Era não, ainda é. Essas regiões têm muito deserto, muitas dunas, muita areia. Então, são 2 animais mais resistentes para esse tipo de viagem. Então, aí, ou eles usavam os camelos ou eles usavam cavalos, tá bom? E aí, eles viajavam nas famosas caravanas, que eram os grupos de viagem. Então, eles nunca viajavam sozinhos. Sempre tinham mais pessoas ali, mais comerciantes viajando juntos. Eles iam até a cidade, comercializavam, traziam... Aliás, eles levavam o material, faziam as trocas, punha ali em cima do animal e voltava, tá bom? E aí o que acontece? Os caminhos deles eram caminhos muito perigosos e cheios de obstáculos, tá? Então, como eu disse, né, era no deserto, então muitas dunas, areia, muitos desfiladeiros, montanhas, né? Coisas assim que eram difíceis deles passar. Então, não era uma viagem rápida, não era uma viagem simples. Com isso, olha que coisa, eles voltaram a se tornar o quê? Nômades. Então, aquele movimento daquelas pessoas que se tornaram sedentárias, acabaram voltando a se tornar nômades. Tá? Vale lembrar que um grupo de pessoas, não era a cidade inteira. A cidade continuava lá, paradinha, então eles continuaram sedentários. Construíram as cidades. Só que um certo grupo de pessoas, para poder praticar o comércio, para poder levar as mercadorias, fazer as trocas do comércio, acabaram se tornando nômades. Tá? Por quê? Era uma viagem que demorava. Eles tinham que acampar ali para dormir, tinha que dar um descanso para o animal, tinha que dar um descanso para eles. Tá? Então, eles acabaram, esse grupo, essas caravanas aí, eram pessoas nômades, não tinham um lugar certo para viver. Tá? Fazia as trocas, voltava, quando voltava já tinha que sair de novo, porque o comércio tinha que girar. Tá bom? Por hoje é só. A tarefa de vocês, eu quero que vocês revisem a unidade 4. Revisando aí a unidade 4, né, vai respondendo o formulário que está aí, em anexo para vocês. De novo, esses formulários são com questões da unidade 4, que vai ajudar muito vocês na prova de amanhã, certo? Vocês já viram esses formulários como eu fiz, eles são com questões do livro, então vocês podem e devem usar o livro para fazer esse formulário de tarefa, tá certo, turma? Tenho certeza que vocês vão conseguir. Então, beijos e até a nossa próxima aula.